Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do primeiro ciclo de palestras do CAI-CPLP 2021. O ciclo de palestras tem como tema o impacto socioeconômico e securitário da pandemia da Covid-19 nos países da CPLP. Esta terceira e última conferência deste ciclo de palestra está coorganizada pelo CAI e também pelo Instituto Militar Universitário, IUM, que abriga o Núcleo Nacional do CAI de Portugal. Como palestrante de hoje, temos a imensa satisfação de receber o vice-almirante Henrique Gouveia Mello, coordenador da Força Tarefa para a elaboração do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, a quem apresento os agradecimentos do CAI por nos proporcionar esta imensa honra. Para continuar com esta abertura, convido o Coronel Luiz Bernardino, coordenador do Núcleo Nacional do CAI de Portugal. Palavra consigo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais, de agradecer ao Centro de Análises Estratégicas da CPLP esta iniciativa, que é obviamente um tema muito relevante, muito atual, que preocupa o mundo e obviamente preocupa a CPLP, e nós, como Núcleo Nacional Permanente em Portugal, no Instituto Universitário Militar, apoiamos completamente esta iniciativa. O que pretendemos hoje é partilhar a experiência de Portugal e, obviamente, antes de passar a palavra, gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do Sr. Comandante do Instituto Universitário Militar, o Tenente-Geral Barros Ferreira, e agradecer especialmente a presença e a disponibilidade do Sr. Vice-Almirante Gouveia Mello para estar connosco e para partilhar a experiência de Portugal neste fórum tão relevante. Estamos muito interessados em ouvir a comunicação e, obviamente, também iremos participar no debate. Obrigado a todos mais uma vez e passaria agora a palavra ao nosso moderador. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão presentes nesta reunião. Eu devo ser um dos poucos que está aqui em camuflado. E eu vou explicar isto para iniciar a reunião. Eu estou em camuflado porque, desde que sou coordenador do plano de vacinação, disse que estava em combate contra um vírus e que o camuflado representava esse combate e que representava os 3 ramos das Forças Armadas que me estão a apoiar, porque é o uniforme que nos une. E este é o verdadeiro espírito que eu acho que nós temos que ter relativamente a esta pandemia. Este inimigo é um inimigo mundial, é um inimigo regional e é um inimigo local ou nacional. Quais são os efeitos deste inimigo? Este inimigo apareceu de forma ligeira no início, rapidamente se transformou numa pandemia internacional, criando e fazendo com que as nossas instituições colapsassem perante um inimigo em que nós não tínhamos resposta imediata nem planos prévios para lhe dar essa resposta. De facto, já havia sintomas há muitos anos da possibilidade de os coronavírus poderem desenvolver estirpes muito nocivas para o ser humano, mas os seres humanos têm uma tendência muito grande para ir empurrando os problemas com a barriga e, mais uma vez, fomos todos apanhados desprevenidos. O primeiro impacto que se sentiu foi o impacto psicológico nas sociedades e o impacto na saúde. Esse impacto na saúde, como os sistemas de saúde nacionais não estavam prontos para lidar com este vírus e perante um crescimento muito rápido da infecção e de mortes associadas, a reação foi muito violenta, fazendo uma coisa que nós já conhecíamos como único remédio
de todas as pandemias anteriores, que era isolarmos-nos mutuamente para evitar o contágio. Portanto, quando apareceu a primeira vaga, nós conseguimos, de alguma forma, os países minimamente informados e mais prevenidos, conseguiram conter a vaga através de um isolamento forçado das suas sociedades, que teve imediatamente o impacto económico. Porquê? Porque esse isolamento demorou entre 1 mês e meio a 2 meses e meio, e paralisou as economias, tendo imediatamente um impacto económico bastante significativo, que foi refletido imediatamente nas expectativas dos PIBs e das capacidades do país. E imediatamente também se notou que os países não estavam prontos, nem sequer as suas cadeias logísticas estavam prontas para reagir ao impacto desta natureza. No início faltavam coisas tão básicas como máscaras. Por exemplo, as nossas autoridades de saúde começaram a dizer que as máscaras não eram importantes. Não sei se por desconhecimento que um vírus que se transmite por via respiratória tem necessariamente que ser combatido através de uma barreira que é naturalmente uma máscara, que é o instrumento mais simples. No entanto, de facto, existia uma necessidade tão gigantesca de máscaras para a população e não havia produção de máscaras. Não se encontravam sequer os materiais para produzir essas próprias máscaras. Essas máscaras começaram a ser improvisadas, criando, digamos, os primeiros dispositivos de combate pandémico generalizados à sociedade. Esta impreparação refletiu-se também nos internamentos graves por Covid, que rapidamente esgotaram as nossas capacidades de internamento, criando um efeito de contágio para outras áreas da saúde pública. Por o facto de termos feito com que todos os sistemas que nós tínhamos disponíveis fossem dedicados ao combate ao vírus, fez com que outras doenças, também igualmente importantes, igualmente mortais, não fossem combatidas durante esse período, ou pelo menos combatidas com o dinamismo e com a força necessária, o que ainda veio causar mais mortes para além das mortes diretas causadas pelo vírus. E teve um impacto psicológico na insegurança geral, na tentativa, muitas vezes, do ser humano de se safar a ele, evitando safar a comunidade primeiro. Mas como este vírus se propaga na comunidade e é um vírus comunitário, quem julgava que se conseguia safar através de uma estratégia individual acabou rapidamente por aprender que não escaparia a este vírus. Imaginem que havia alguém muito rico que saía de um país porque o país estava a ser contaminado para ir para outro país onde não houvesse contaminação, agora não teria nenhum país para viver, a não ser na Lua, eventualmente, e com cuidado para não levar o vírus para a própria Lua. Ou para Marte, que também há quem diga que nós vamos viver em Marte no futuro. Portanto, uma das consequências psicológicas mais importantes, e uma lição, é que este vírus é mundial, não é só local, é mundial. E o facto de não protegermos a sociedade mundial e termos uma perspectiva intercomunitária alargada, vai ter um efeito de boomerang sobre as sociedades mais ricas. Enquanto as sociedades mais ricas se protegem das estirpes conhecidas, as estirpes continuam a evoluir nas sociedades mais empobrecidas e mais fragilizadas, e essas estirpes vão-nos contra-atacar quando julgarmos que estamos protegidos. E por isso o combate tem que ser global. Os países ricos, ou mais ricos, têm que ajudar os países mais pobres a combater este vírus, porque isto é uma pandemia global, não é uma pandemia, né? Porque senão não seria uma pandemia, não é um vírus local. Passada esta primeira fase, e através destas medidas muito rigorosas de confinamento, que afetaram fortemente a economia, e falando da Europa e falando de Portugal,
julgou-se que o vírus estava minimamente dominado e controlado. Descobrimos, na segunda vaga e na terceira vaga, que não era assim. E na segunda vaga e na terceira vaga, o pico foi extraordinariamente superior ao da primeira vaga. Portanto, se deveríamos ter aprendido qualquer coisa para estarmos prevenidos para a segunda vaga, o que aprendemos não foi certamente suficiente, porque enfrentámos uma segunda vaga que em Portugal, para a população que nós temos, que é uma população relativamente diminuta, chegou a superar as 300 mortes diárias. Nós já perdemos mais de 17 mil pessoas para este vírus. Isto contabilidade direta. Porque na contabilidade indireta, se calhar já perdemos muito mais pessoas pelos efeitos laterais que esta pandemia teve. E 17 mil pessoas, só para vos lembrar, é muito mais do que os portugueses perderam na Guerra da África, que são cerca de 8 mil militares, durante 13 anos de combates, em 3 teatros de operações. E, portanto, se isto não é uma guerra, eu não sei o que é uma guerra, porque afetou a nossa economia, afetou as nossas expectativas, afetou a psicologia do grupo e afetou todo o nosso sistema social. O PIB de 2020 poderá, ainda não estão feitas totalmente as contas, poderá ter um recuo de 8% face aos resultados dessa pandemia. Morreram 0,17% da nossa população nesta pandemia. Acima dos 60 anos, 1,2% das pessoas faleceram. Ou seja, grande parte dos falecimentos concentraram-se nas pessoas acima de 60 anos de idade. 96,4%, 0,04% para ser preciso, são falecimentos acima dos 60 anos. Com tudo o que isso significa para a desestruturação familiar e para a vida dessas pessoas que infelizmente partiram. O que é que nós aprendemos? Aprendemos que a ideia que o vírus podia circular na comunidade para criar a imunidade de grupo era uma ideia arriscada, com mortes muito elevadas e que não havia nenhuma estratégia que nos permitia fazer uma coisa dessas sem consequências muito graves para os países. E por isso, na segunda vaga e na terceira vaga, tivemos que voltar à receita que conhecíamos, que era o confinamento. Graças a Deus, a evolução tecnológica e a evolução científica e um conjunto de políticas, quer privadas, quer públicas, conseguiu fazer a aceleração da tecnologia e do desenvolvimento das vacinas em um ano. Coisa que, naturalmente, e em regime normal, duraria sempre, no mínimo, mais de 5 a 7 anos. Se nós estivéssemos a esperar por uma vacina 5 a 7 anos, as consequências para a economia, as consequências para a saúde pública e a quantidade de mortes desta pandemia seria gigantesca. Nós, aqui em Portugal, já estamos a experienciar o resultado do processo de vacinação. Há dias seguidos que não temos uma única morte, comparativamente às mais de 300 mortes diárias que tivemos há poucos meses atrás, e começamos a ter uma elevada proteção da população mais idosa, portanto, da população mais fragilizada. E estamos num processo acelerado que, em princípio, em agosto deste ano, vamos conseguir atingir os 70% de inoculações de primeira dose, que já confere uma proteção suficiente, e começar a atingir a imunidade de grupo. Qual é a minha preocupação? E o que é que eu quero deixar como mensagem para todos nós desta grande comunidade internacional que somos? É que o egoísmo dos países mais ricos vai ter uma consequência sobre esses países mais ricos. Nós vamos ter que enfrentar esta pandemia em bumerangue daqui a meses com outras estirpes. Nós todos somos uma única comunidade. Nós todos temos que nos ajudar
e temos que nos salvar mutuamente. Ninguém se vai salvar num mundo super interconectado como está e com uma economia também super inconectada como é que está, se não nos salvarmos todos de forma unida. Por isso, a minha mensagem final e a minha proposta em termos da discussão, e depois só vos vou falar muito rapidamente do processo de vacinação, só para vos dar mas a minha proposta, nesta primeira fase da minha intervenção, é que a solidariedade internacional não é uma questão de bondade, não é uma questão de ética, é uma questão de sobrevivência da própria sociedade a esta pandemia. Nós já não somos um conjunto de países, nós somos uma comunidade única, super interconectada, em que as estirpes não conseguem ser isoladas numa região e deixar todas as outras regiões livres dessa estirpe. E deixar uma região sem vacinação e sem matar o vírus nessa comunidade é deixar esse vírus mutar-se e vir atacar-nos mais tarde, de forma mais grave, voltando tudo ao princípio. Portanto, dito isto, vou-vos só dizer uma coisa muito simples para quem ainda não iniciou um processo de vacinação massivo das suas comunidades. O processo de vacinação massivo é complexo. E porquê é que é complexo? Porque reúne duas coisas que o tornam complexo. É massivo, porque é a população praticamente toda, normalmente com 2 doses, e é urgente porque tem que ser feito rapidamente. E uma coisa que é massiva e urgente em simultânea é uma coisa super complexa. A coisa mais difícil que nós estamos a fazer em Portugal, neste momento, é depois de termos resolvido todos os problemas logísticos, de termos uma capacidade para vacinar todos os dias 100.000 pessoas, é encontrar 100.000 pessoas de forma ordenada, agendar 100.000 pessoas todos os dias para serem vacinadas, respondendo a essas pessoas aos SMS e às formas de contacto e, de forma ordenada, manter um processo de vacinação em forte ritmo de vacinação. E esse é uma coisa, é um problema que eu julgo que os países que estão mais atrasados no processo de vacinação terão que ter muito em consideração. Se querem ter um processo ordenado, terão que olhar com muito cuidado, não só para a capacidade de inocular as vacinas, mas para a capacidade de chamar a população de forma ordenada a esse processo de vacinação. E, portanto, acabo aqui esta tarefa que me deram de fazer esta pequena palestra, dizendo o seguinte: a solidariedade humana tem que ser o elemento crucial para nos salvarmos desta pandemia. O egoísmo humano é o oxigênio que vai continuar a alimentar esta pandemia se não tivermos cuidado. Muito obrigado pela vossa atenção e estarei disponível para o que quiserem perguntar e para o resto da sessão. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, vice-almirante Gouveia Melo, pela sua intervenção. Para acompanhamento dessa conferência, né, nós tivemos a apresentação do vice-almirante Gouveia Melo e teremos, daqui a pouco, uma fase de debate. Então, aqueles que, porventura, ainda desejam fazer perguntas, poderão fazê-las tanto pelo chat do Zoom, também pelo chat do canal do CAI no YouTube. Mas antes de passar para a fase de perguntas, gostaria de brevemente ler o currículo vitae do vice-almirante Gouveia Melo. Vice-almirante Henrique Eduardo Passalacqua de Gouveia Melo nasceu em Quilimane, Moçambique. Foi promovido a aspirante em 19 de setembro de 1983. Exerceu diversas funções operacionais na Esquadrilha de Submarinos
até 1992. No mar, exerceu o comando dos submarinos Delfim e Barracuda e da fragata Vasco da Gama, além de ser o responsável embarcado pelas provas, testes e operações do submarino Tridente, no período de garantia de 1 ano deste submarino. Com relação aos cursos, gostaríamos de destacar o International Diesel Electric Submarine Tracking Course, em Norfolk, Estados Unidos, curso geral naval de guerra, pós-graduação em Information Warfare, curso complementar naval de guerra e o curso de promoção a oficial general. Nas diversas funções exercidas na carreira, podemos destacar segundo comandante da flotilha de navios, diretor de faróis, diretor do Instituto de Socorros e Náufragos, chefe do gabinete do almirante-chefe do Estado-Maior da Armada, segundo comandante naval e comandante da European Maritime Force, Euromafor. Desde 17 de janeiro de 2020, exerce as funções de adjunto para o planeamento e coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Foi distinguido com diversas condecorações, dentre as quais citamos a Ordem Militar de Avis, Medalha da Defesa Nacional, Medalha Comemorativa da Operação Sharp Guard, no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e, mais recentemente, a Ordem de Mérito Marítimo por parte da Marinha da França e a Medalha da Ordem do Mérito Naval por parte da Marinha do Brasil. Atualmente, como já dito, o vice-almirante Gouveia Melo exerce a função de coordenador da Força-Tarefa para a elaboração do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Renovo os meus agradecimentos do Centro de Análise Estratégica pela participação de Vossa Excelência hoje no nosso ciclo de palestra. E já temos uma primeira pergunta, ela vem do Tenente-Coronel Luiz Bernardino, que pede o seguinte: qual o papel das Forças Armadas nesta pandemia? Estamos perante uma mudança de paradigma no emprego das Forças Armadas na sociedade? Muitíssimo obrigado. Passo a palavra ao Almirante Gouveia Melo. Bem, muito obrigado. Sobre o meu currículo, só queria dizer que eu costumo definir-me como submarinista e mais nada, porque é onde passei a maior parte da minha vida. Claro que também fui comandante de uma fragata e adorei esse período. Relativamente à pergunta em questão, isto é uma reflexão interna, né? Eu estou aqui como o elemento que conduz agora o processo de vacinação. Eu não gosto de falar muito sobre as Forças Armadas, que é um âmbito muito alargado e está em discussão muita coisa neste momento sobre as Forças Armadas em Portugal. Não é um momento muito bom para estar a botar faladura, como se diz no Brasil. Aliás, já agora para dizer que eu vivi no Brasil 3 anos e meio e tenho familiares no Brasil. O que eu queria dizer-vos é o seguinte: há uma realidade que é insufismável. Nós temos uma capacidade nas Forças Armadas que está disponível. Faz ou não faz sentido, no momento de aperto nacional, utilizar essa capacidade? Se faz sentido, devemos utilizá-la. É o que aconteceu em Portugal. Portanto, é natural que no momento pandémico, em que a sociedade está sobre um stress extraordinário, as Forças Armadas democráticas de um país não estejam integradas nesse esforço. Portanto, é com naturalidade
que eu vejo essa plena integração. E o que é que a sociedade foi pedir às Forças Armadas? As capacidades em que nós, Forças Armadas, pela natureza das nossas missões e funções, somos conhecidos e temos expertise, e temos conhecimento. Uma delas, a capacidade de organização, a capacidade de planeamento e, muitas vezes, noutras funções, a capacidade de transporte, a nossa capacidade dos hospitais militares, a nossa capacidade de inovação, a nossa capacidade de adaptação. Portanto, é muito natural que as Forças Armadas desempenhem um papel fundamental em momentos de crise num país. O contrário é que seria muito estranho. Portanto, o que eu acho que está a acontecer em Portugal, e não é só em Portugal, em muitos países da Europa, nos Estados Unidos, em países democráticos e noutras regiões do globo, é as Forças Armadas são chamadas por necessidade absoluta de combater uma coisa que esgota os recursos do Estado. E, portanto, aquele recurso está ali, não vai ficar numa prateleira para não ser usado, quando custou muito ao erário público manter aquele recurso. Muitíssimo obrigado, Almirante. Já temos uma segunda pergunta do senhor Vladimiro. Ele pede o seguinte: excelentíssimo senhor Almirante, uma vez que um dos maiores desafios da vacinação é coordenar a chamada massiva da população, como poderão os países menos desenvolvidos, ao nível das tecnologias de informação, com uma maior população info-excluída e base de dados pouco operacionalizadas, proceder à elaboração de um plano robusto? Por favor, Almirante. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Eu acho que o único processo para fazer isso é um processo de convocatória tipo radiodifusão. Tipo rádio, não é? Organizar por comunidades e ir vacinando as comunidades através de um chamamento global da comunidade ao processo de vacinação. Não é chamar uma cidade que tem 4 milhões a um processo de vacinação, porque não se consegue organizar isso, mas de comunidade em comunidade, e chamando as pequenas comunidades, porque se as comunidades não estão registadas, não há uma base de dados central para chamar esse processo de forma organizada, a única forma possível é tipo megafone, não é? Chamar a comunidade. Não se pode chamar a comunidade toda ao mesmo tempo, não há possibilidade de fazer isso. É segregar geograficamente essas comunidades e fazer chamamentos locais de forma controlada para não criar muitas bichas, porque as bichas e as filas, vou dizer filas por causa do Brasil, as filas neste processo não são nada simpáticas, porque o vírus gosta de filas, não é? E, portanto, para evitar filas e ajuntamentos, tem que se fazer uma segregação, quase uma quadrícula geográfica, e depois, nessa quadrícula, fazer um processo de vacinação passo a passo e ir mudando de quadrícula com as equipes. Parece-me que é a única forma, porque não é de um momento para o outro que se conseguem registar, por exemplo, 40 milhões de angolanos ou de moçambicanos, se consegue perceber se essas pessoas já foram ou não vacinadas, ter os sistemas informáticos depois ligados a 400 postos de vacinação, tudo isso é muito difícil de montar de improviso. Portanto, o meu aconselhamento para os países que não têm esta estrutura é uma quadrícula geográfica e fazer comunidade a comunidade dentro dessa quadrícula de forma muito rápida e ir circulando na quadrícula de maneira a cobrir a quadrícula toda. É a minha proposta. Mas eu tive que organizar um processo com meios e condições completamente diferentes do que são os meios que terão que enfrentar, por exemplo, num país africano com menos capacidades e menos estruturado, quer a nível das bases de dados, quer a nível dos sistemas informáticos. Muitíssimo obrigado, Almirante.
Inclusive, o senhor Vladimiro agradece a sua resposta. Temos uma pergunta aqui do CAI, feito pelo investigador Ronaldo Chissano. Em termos estatísticos, que consideração em relação à inflação, crimes, assim como desemprego, advindos da pandemia da Covid-19 no âmbito de Portugal e da Europa? Eu gosto muito destas perguntas estatísticas, mas eu não tenho resposta. Porquê? Porque não sou o Instituto Estatístico e gostaria de vos poder responder. O que vos posso dizer é que o PIB, os PIBs na Europa variaram negativamente entre 5% a 8%. O crime, curiosamente, diminuiu. Porquê? Porque ao longo destes meses da pandemia, como houve muitos períodos de confinamento, esse confinamento não fez com os criminosos não podiam sair à rua. Portanto, o crime diminuiu. Sobre os outros resultados estatísticos, eu acho que nós só vamos conseguir saber qualquer coisa sobre resultados estatísticos daqui a meio ano ou daqui a um ano. Estamos ainda muito em cima do acontecimento para esses estudos estatísticos. Mas, portanto, as coisas mais evidentes é que o crime caiu porque há confinamento e a economia desceu. Ao descer a economia, aconteceu uma coisa numa escala nunca imaginária, foi o desemprego. E o desemprego de uma forma desproporcional, ou seja, as elites tiveram menos desemprego do que as faixas menos protegidas da população. Portanto, o emprego precário e aquele emprego de sobrevivência foi o que sofreu mais. Porque não estão a ver com, sei lá, uma pessoa que está numa caixa do supermercado possa fazer a sua função de caixa através de teletrabalho. E, portanto, houve muita gente desses empregos de sobrevivência, mas que ocupam uma grande percentagem da população, que estiveram numa situação, e estão numa situação limite de sobrevivência. Já estavam numa situação de sobrevivência, agora estão numa situação limite de sobrevivência. O primeiro sintoma disso é que as associações de distribuição de alimentos, distribuição de roupa e de bens essenciais tiveram um afluxo tremendo de pessoas que nunca viram antes. Portanto, já não são os pobres mais tradicionais ou as faixas sociais que recorriam a esses centros. Há relatos emocionantes de pessoas que nunca foram pedir comida, nem nunca foram pedir roupa, a esconderem a cara quando foram quando se sentiram nessa situação. O que vos posso dizer é que este vírus veio mostrar uma coisa que é importante. Nós vivemos em comunidade. A diferença entre ricos e pobres destrói um país. Não constrói um país. Destrói um país. Está provado estatisticamente que é uma sociedade, as sociedades mais equilibradas e com uma classe média elevada são aquelas mais evoluídas. Os países em que essa classe média era menor e havia uma maior estratificação entre mais ricos e menos pobres, são os países que mais sofrem com a pandemia. Porque na zona dos mais pobres, que é a maioria, a destruição de emprego é gigantesca. É gigantesca. O que obriga os Estados também a financiarem gigantescamente essas pessoas, com redução de PIBs, disponibilidades financeiras, etc. Por isso, outra coisa que esta pandemia veio mostrar é que nós somos uma comunidade e o ser humano vive em comunidade. E nenhum ser humano deve viver descansado, muito bem, sabendo que há 10 ou 15 seres humanos que estão a viver mal. Porque isso mais tarde ou mais cedo vai ter efeito de bumerangue sobre ele. E esse egoísmo humano é o que
esta pandemia nos vai lembrar. Nós somos uma comunidade. Muitíssimo obrigado, Almirante, pela resposta. Temos mais perguntas. A que eu vou ler agora do senhor Antônio Neves. Boa tarde, sou jornalista da agência Lusa. Gostaria de questionar o senhor vice-almirante sobre se a resistência das pessoas a se vacinarem ou mesmo não comparecerem aos seus agendamentos pode pôr em causa a pretendida aceleração do processo. Obrigado. Não põe em causa, porque isso é um fenómeno estatístico que acaba por ter um significado menor. E porquê é que é um fenómeno estatístico? Porque eu convoco 100 pessoas para o processo de vacinação, por SMS, e respondem 75 pessoas. Mas eu tinha espaço para 100 pessoas. O que eu tenho que convocar são 130 pessoas, fazer overbooking, porque depois aparecem as 100 pessoas. E enquanto houver portugueses a quererem ser vacinados, quem não responder não cria problemas. E nós temos conhecimento que pelo menos 85% da população portuguesa está ansiosa por ser vacinada. Portanto, se as pessoas que não responderem forem os outros 15%, nós já atingimos muito para além da imunidade do grupo. Portanto, o que nós temos que fazer é estratégias inteligentes. Se nós sabemos que os SMS que nós mandamos têm uma percentagem de resposta na ordem dos 75%, nós temos que enviar 130% de SMS para a capacidade e depois aquilo, com os 75%, fica nos 100% da capacidade que temos. Portanto, é só um problema de organização. Não tem nenhum problema nem nenhum perigo. E pode ter certeza, que é a minha opinião e a minha convicção, que muitos desses SMS são pequenos erros das pessoas que não receberam, não viram a tempo, etc. Que quando fizermos a segunda tentativa e quando já estivermos nessa percentagem residual da população, elas também hão de querer ser vacinadas. Porque ninguém gosta de estar fora de um barco que é um barco vencedor, que é das pessoas vacinadas que estão protegidas. Muitíssimo obrigado, Almirante, pela resposta. Temos mais uma pergunta. Com atraso na distribuição de vacinas aos Estados-membros da União Europeia, vimos alguns estados do bloco a enveredar por acordos bilaterais para aquisição de vacinas. Portugal não chegou a considerar fazer o mesmo para acelerar o processo de vacinação? Pergunta do senhor Alberto Chongo. Essa pergunta é uma pergunta que foi colocada diversas vezes e é assim, a resposta é não. É a minha opinião. E porquê é que não? Porque passamos a um processo egoísta, em que ficamos dependentes depois das nossas capacidades financeiras. E se calhar, com as nossas capacidades financeiras, seríamos o 15º ou 25º país da Europa a ser vacinado. Porque primeiro seria a Alemanha, depois seria a França, depois a Itália, depois o Reino Unido já não está, não é? Depois a Espanha, depois a Polónia, etc. E depois, quem não tem dinheiro, ou quem tem pouco dinheiro, ficaria no fim da fila. E esse é precisamente os tais processos egoístas comunitários que eu estou aqui a contrariar na minha apresentação. Eu acho que nós somos uma única comunidade. Somos uma união. Afinal, o que é a União Europeia? É para sermos unidos ou é só serve para vender objetos e produtos? E serviços? Não. A União Europeia fez um processo em conjunto e tem muito mais capacidade de negociação em conjunto com as empresas do que nós sozinhos. Ou julgavam que... Depois há pessoas que dizem assim, este processo da União Europeia é muito bom, mas bom era estar no processo da União Europeia e depois ir negociar por fora. Imagino que todos os países fizessem o mesmo. O resultado era uma competição que ia acontecer duas coisas. Aumentar o preço das vacinas e depois não sabermos em que posição é que íamos cair na disponibilidade de vacinas. Portanto, eu sou contrário a essa ideia. Isso é uma ideia peregrina
que não resultaria quase certeza absoluta. Doutora Sara. Muito obrigado, Almirante. Temos aqui apenas uma saudação vinda de Cabo Verde para o senhor, da doutora Sara Lima, que é a coordenadora do Núcleo Nacional do CAI em Cabo Verde. Boa tarde, saudações de Cabo Verde, o Núcleo Nacional de Cabo Verde, na pessoa da sua coordenadora Sara Lima. Parabenizo o vice-almirante pela apresentação feita e pelo excelente trabalho feito na vacinação em Portugal. Almirante, eu gostaria de, se o senhor me permitir, fazer uma pergunta com relação ao passaporte de vacinação. Qual a ideia que o senhor tem dos países começarem a adotar esse passaporte de vacinação para permitir a entrada de estrangeiros nos seus países? Muito obrigado. O passaporte de vacinação é uma medida de proteção. Portanto, antigamente tínhamos as barreiras alfandegárias e outro tipo de barreiras. Perante a pandemia, tivemos que criar novas barreiras e o passaporte é mais uma barreira. E é uma barreira que não tem a ver já com a nacionalidade, não tem a ver já com outros critérios, tem a ver com um critério de saúde. Essas barreiras já existiam há muito tempo. Eu fui muitas vezes à África e tinha que mostrar que estava vacinado contra a febre amarela e outro tipo de vacinas. As barreiras já existem há muito tempo. Claro que nesta pandemia essas barreiras têm uma vantagem evidente: diminuir a transmissão do vírus e das estirpes de vírus entre comunidades. Mas é uma barreira que não é totalmente impenetrável. É uma questão de tempo, e nós já vimos, quando estudamos as estirpes em Portugal, já temos todas as estirpes que o mundo tem. Todas. Portanto, gostaríamos de ter ficado sem algumas das estirpes, não é? Arranjar uma barreira tipo invisível para que elas não entrassem. Mas já temos todas cá em Portugal. Portanto, elas já se estão a replicar no nosso país. O que acho muito difícil, apesar de ser uma medida importante em termos de controle epidemiológico, é uma medida importante e vai produzir efeitos, vai reduzir essa transmissibilidade, mas é uma medida que não é uma garantia total, não é? Portanto, é um travão. E como tal, é importante. É claro que vai criar depois outras consequências. Consequências de foro económico, consequências de foro quase que ético, não é? De acesso entre países, etc. Mas o mundo é assim. É difícil corrigir problemas mundiais quando eles já existem há muitos anos e então em situações em que o egoísmo humano vem ao de cima, porque é a vida humana que está em causa, é muito difícil conseguir fazer essas coisas todas ao mesmo tempo. Muitíssimo obrigado, Almirante, pela resposta. Temos mais uma pergunta. O que Portugal está a fazer em termos de cooperação na CPLP? O que podemos fazer mais? Essa pergunta vem do coronel Luiz Bernardino, da IUM. Portanto, o que nós estamos a fazer é trocar informação, isso acho que é fundamental, incrementar a troca de informação, porque como vamos à frente no processo, podemos passar muita informação de coisas bem feitas, mas também de coisas mal feitas que fizemos e que tivemos a aprender e, portanto, erros que tivemos que corrigir. Portanto, isso julgo que é importante. A outra coisa é sermos solidários com esses países que são nossos irmãos, ajudando o processo de vacinação deles. E o Governo já começou a dar esse sinal. Houve um sinal muito positivo, que foi disponibilizar vacinas para Cabo Verde, e creio que esse sinal tem que ser dado. E nós somos uma comunidade internacional. E claro que é sempre difícil. Quando nós estamos com fome e o outro indivíduo está com fome ao lado, nós temos tendência a alimentar-nos primeiro que o outro indivíduo.
Só que, como digo, este vírus tem o efeito de boomerang. Portanto, temos que ter cuidado com isso. Portanto, nós devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance dentro da comunidade europeia para ajudar à criação das tais bolsas internacionais de doação de vacinas e de disponibilização de vacinas para os países mais desfavorecidos. É isso que eu acho que, a seguir este combate pandémico que nós já fizemos e que estamos a fazer, é o objetivo logo a seguir. O objetivo logo a seguir é proteger todas as pessoas que connosco interconectam no mundo. Repare, nós falamos da comunidade da CPLP. Viajam entre Angola, Moçambique, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste. Há imensas pessoas a viajar. Nós não estaremos protegidos enquanto essas pessoas não estiverem protegidas. Portanto, é o sentimento de comunidade. Nós temos que ter um verdadeiro sentimento de comunidade alargado aqui. E os outros países da União Europeia também têm que ter relativamente às outras regiões. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Ajudar a União Europeia a alavancar esse processo. O presidente Biden veio lançar uma questão ao mundo. Vamos acabar com os direitos da autoria, não é? As patentes. O problema é que, entre acabar com a patente e montar a capacidade logística para fabricar vacinas, num determinado país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, se calhar são 2 anos. Portanto, se calhar o efeito disso é um efeito muito reduzido. Se calhar o efeito mais importante era abrir as fronteiras das vacinas que estão lá a ficar todas. E eles dizem, enquanto nós não nos vacinarmos, não sai daqui vacina nenhuma. Não é? Se calhar isso não é mais eficiente começar a saírem vacinas do que abrir as patentes, porque as patentes, quando forem abertas e quando o problema estiver resolvido, também já não resolve nada. Porque demorou muito tempo a fazer isso. Portanto, nesta perspectiva, eu acho que o que nós temos que fazer é produzir mais rapidamente as vacinas, aumentar a produção dessas vacinas e distribuir essas vacinas a preços que possam ser suportados pelos países mais desfavorecidos. E, se for necessário, financiar essas vacinas a esses países desfavorecidos. Porque isto é do rico para o pobre. Nós não podemos abandonar o pobre, porque ao abandonar o pobre, abandonar aquele país mais desfavorecido, estamos a deixar um balão de ensaio que está a criar coisas que nos vão afetar depois, posteriormente. Se não fosse só por problemas éticos e morais, devíamos fazer isso. Mas mesmo sem ser por problemas éticos e morais, só por problemas práticos e pragmáticos, também o temos que fazer. Muitíssimo obrigado, Almirante. Então, parto agora para a nossa última pergunta. Qual é o nível de aceitabilidade da vacina da AstraZeneca por parte dos cidadãos em Portugal, após várias dúvidas sobre a eficácia e os efeitos adversos da mesma? Os nossos estudos indicam que o processo de vacinação com a AstraZeneca tem sido pouco afetado em Portugal, tem sido pouco afetado por essa comunicação errática à volta da AstraZeneca, que se calhar tem muito mais a ver com guerras comerciais de posicionamento no mundo do que a eficácia da vacina. A vacina é eficaz e é segura. As faixas etárias, nós fomos muito cautelosos, reduzimos imenso o grau de aplicação da vacina, fornecendo para faixas etárias superiores a 60 anos, e essa redução aumentou a segurança da distribuição da vacina e, portanto, a sua eficácia e a sua segurança, necessariamente também a eficácia não aumenta, mas a segurança aumenta. O que diminuiu foi a eficácia. Não é? Porquê? Porque reduzindo o núcleo de pessoas em quem podemos distribuir a vacina, essas pessoas ficam não vacinadas até
se encontrar outra vacina. Uma pessoa não vacinada é 10 vezes, ou 20 vezes, ou 1000 vezes mais arriscado do que uma pessoa vacinada com aquela vacina. Uma vez fiz uns cálculos quando estas coisas estavam em discussão e a diferença era de 1 para 500. Ou seja, ir na carreira de quem era vacinado, a probabilidade de morrer era 1. Ir na carreira de quem não era vacinado era 500 vezes superior. Portanto, se a pessoa quer estar num sítio em que pode morrer 500 vezes, mais vezes do que noutro sítio, é uma opção da pessoa. Eu diria é que aquela vacina é uma vacina que tem sido diabolizada de alguma forma na comunicação social. Tem um escrutínio extraordinário sobre a vacina. Toda a gente, qualquer pessoa que depois daquela vacina tenha uma pequena reação, é tudo logo registado, mas nas outras vacinas também há reações e se calhar não estão a ser registadas, nem estão a ser escrutinadas com tanto cuidado. A realidade é esta. As vacinas também matam. Todos os medicamentos também matam. Uma aspirina também mata. Só que a probabilidade de matar é ínfima. A probabilidade de curar ou salvar é gigantesca. E é a diferença entre estas duas coisas. Por isso, estão aqui muitos países que ainda não passaram, se calhar, por essa discussão. Entre vacinar com a AstraZeneca e não vacinar, eu diria vacinem-se com a AstraZeneca. Porquê? Porque vão salvar muito mais vidas. Eu vou-lhes dar um exemplo muito simples. Quando se falou da vacina da Janssen, voltou-se a discutir o problema, morrem pessoas a tomar a vacina da Janssen. A probabilidade é 1 em 1 milhão. Imaginem que no início da pandemia nós tínhamos 10 milhões de vacinas para dar aos portugueses. Azar dos távoras, não é? Como nós costumamos dizer. Dávamos 10 milhões de vacinas, morriam 10 pessoas. Ora, não demos vacinas, já morreram 17 mil. Façam as contas. De que lado é que querem estar? Eu gostaria de estar no lado das 10 pessoas. Nem que eu tivesse que morrer para salvar as outras 17 mil. Muitíssimo obrigado, Almirante. Passo agora para as leituras dos cumprimentos que vieram pelo chat. A primeira leitura veio da senhora Joana Peralta, e ela assim diz: o Fórum de Saúde Militar da CPLP saúda e parabeniza o CAI-CPLP por este excelente seminário. Congratulamos todos os oradores que participaram nos 3 dias de seminário. Obrigado. E uma última leitura, os cumprimentos vêm da senhora Maite Salazar, cumprimentos desde a Extremadura espanhola, região amiga, irmã de Portugal e da CPLP. Este é efetivamente um problema global e só globalmente vamos sair dele. A solidariedade é não só fundamental, eticamente, como também estratégica. Então, agradeço tanto a senhora Joana como a senhora Maite pelos cumprimentos e estendo, obviamente, esses cumprimentos ao excelentíssimo senhor Almirante Gouveia Melo. Então, partindo agora, Almirante, para o nosso encerramento, em nome do Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e deste diretor, comandante Evandro, agradeço imensamente a participação do senhor no dia de hoje, nesta terceira conferência do nosso primeiro ciclo de palestras. Foi uma honra muito grande contar com o vice-almirante Henrique Eduardo Passalacqua de Gouveia Melo, que nasceu aqui em Moçambique, em Quelimane, e atualmente exerce a função de coordenador da Força-Tarefa para a elaboração do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal e cuja o acompanhamento das notícias houve um incremento muito grande nessa vacinação, graças à vossa liderança, à vossa coordenação e ao vosso planejamento.
Muitíssimo obrigado. E passo a palavra ao senhor para as últimas observações e últimas palavras. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado também a todos vós pela paciência de me ouvirem nesta palestra. Muito obrigado pelo convite para esta palestra e dizer-vos uma coisa de coração. Eu sou um dos últimos portugueses do ex-império. Nasci em África, vivi no Brasil, voltei ao quadrado, já era adulto, portanto, quando cheguei a este quadrado português, de onde tudo partiu, já era bastante adulto, já tinha 18 anos, viajei por Timor, pela Guiné, Cabo Verde, Angola, Moçambique, portanto os países, São Tomé, portanto todos os países da nossa comunidade. O que vos quero dizer que é um prazer estar aqui convosco, sinto-me parte de todos vocês e podem ter certeza que nas minhas capacidades e no meu poder de influência estarei sempre a fazer tudo para vos ajudar também. Um abraço a todos e força, que é o que eu costumo dizer a todos os meus colaboradores. Força! Muitíssimo obrigado, Mirante, e a conferência está encerrada. Agradecemos a audiência de todos. Muitíssimo obrigado.